Olá, queridos e queridas de Deus, a paz de Cristo aqui entre nós nesse momento, amém? Eu vou dividir com você um pão de amor que Deus trouxe ao meu coração como um aprendizado neste dia. E eu divido para que sua fé também seja edificada, para que você possa crescer em Deus no aprendizado que Ele nos traz através da sua palavra. E eu vou ler aqui para você um trecho do livro de Tiago, capítulo 2, que fala sobre a acepção de pessoas, que é proibido a acepção de pessoas biblicamente, né? E nós que temos a base bíblica, nós que somos crentes, convertidos ao caminho do Senhor, cristãos em espírito e em verdade, devemos seguir ao que a Bíblia nos ensina, nos orienta para a nossa própria proteção e felicidade. Então, amados, se você gostou desse tema, fique conosco aqui para ouvir um pouco mais do que Deus quer nos ensinar. Amém? Diz assim, no capítulo 2 de Tiago: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponha que na reunião de vocês, tá lá, né, tendo a reunião, e entra um homem com um anel de ouro e roupas finas. E também, no mesmo momento, entre um pobre, com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Esse trecho aqui, amados, ele nos ensina a pensar. Ele não está julgando quem faz isso. Por quê? Porque quem sonda o coração é Deus. E só Deus pode dizer. Só que muitas vezes as pessoas tendem a dizer: você está discriminando, você está julgando errado, com critérios errados. Ora, quem conhece o coração? É somente Deus. Então, seja você discriminando ou a pessoa que está sendo discriminada, quem deve julgar é Deus. Se alguém julga que o outro está discriminando e não está, ele que peca com orgulho no coração. E se a pessoa que está sendo discriminada começa a dizer que o outro a discriminou, quem sabe se o outro está realmente discriminando? Não é verdade? Eu acho que nesse momento o que mais pesa é o orgulho, é a avaliação de quanto orgulho tem dentro de nós. Porque o orgulho faz a gente ver no outro que muitas vezes não existe, simplesmente porque a gente está vendo a aparência. Quando aqui fala pobre, rico, roupas finas, roupas sujas, está falando de aparência, não está falando de coração. Por isso que tem uma pergunta aqui no final, né? Nesse versículo 4. Amém? Continuando aqui no versículo 5 diz: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus, né? Os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Amados, glória a Deus pela palavra do Senhor, que nesse momento vem nos dizer claramente, em amor, porque quem ama, cuida, quem ama, ensina, quem ama, educa. Então, aqui diz que pobre não é aquele que a gente olha com os nossos olhos e é pobre, mas é aquele que em nosso coração a gente discrimina como pobre. E rico é aquele que é rico em fé e não aquele que é rico aos nossos olhos.
Nós precisamos, amados, entender que o reino de Deus é para aqueles que o amam, não é para aqueles que desprezam, não é para aqueles que têm um coração mesquinho, orgulhoso, arrogante e olham para o outro como se ele fosse diferente, como se ele fosse menos, como se ele fosse insignificante. Isso sim, acontece muitas vezes no nosso próprio coração. Mas somente Deus pode julgar. Somente Deus pode dizer para nós, você está pecando aqui. E Ele pode nos ajudar a limpar o nosso coração. Então eu oro em nome de Jesus nesse momento. Que o Espírito Santo limpe o nosso coração, que Ele nos convença do pecado. Porque somente Deus pode nos dizer onde a gente está errando, onde a gente deve melhorar. Em nome de Jesus, amados, eu convido você a orar aqui comigo em concordância, para que Deus possa mover o nosso coração para o que nos faz feliz. Tantas vezes a gente é pobre, a gente parece humilde, tem aparência de piedade, mas o nosso coração orgulhoso não aceita que uma pessoa que seja rica ou que seja num patamar melhor que a gente diga algo e nos ensine. Isso é orgulho. Assim como o contrário também. O rico, lá na pompa dele, não ache que pode aprender com o pobre, com que não tem muito dinheiro, com uma criança, né? Porque a criança, ela, se a gente for avaliar, ela é pobre de conhecimento, né? De ensinamentos. Mas eu não sei você. Eu já aprendi muito com crianças, com animais, enfim, amados. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nesse momento essa mensagem venha falar mais ao nosso coração através do Espírito Santo de Deus. Que a gente possa encontrar Jesus, que é aquele que nos leva a Deus. Que a gente não fique mais achando que os nossos achismos é o que mais importa. Existe um Deus, existe um Senhor que quer que a gente tenha fé, mas que também tenha obras. E não é simplesmente doar algo para alguém, não é simplesmente pegar o nosso dinheiro que a gente tem, comprar uma cesta básica e dar para alguém. Não. Deus quer ver o nosso coração, Deus quer que a gente dê com amor, que a gente realmente faça aquilo com consciência e que a gente está fazendo uma obra diante do que o Senhor nos mandou fazer. Como Abraão lá. Ele foi justificado porque ele juntou fé e obras. Ele iria entregar o seu filho a Deus, como Deus pediu. E veja, essa obra, ele não estava dando nada material, ele estava dando o seu coração. Porque Isaac morava no seu coração. Então nós agora sabemos que tudo começa na motivação do coração. Que Deus possa nos ajudar a reconhecer as motivações do nosso coração, para que possamos alcançar o reino de Deus de verdade. Não apenas sermos religiosos, mas cuidarmos dos órfãos e das viúvas, como Deus nos ensina, cuidarmos daquilo que agrada ao Senhor, e não daquilo que a gente acha que deve cuidar. A gente muitas vezes, amados, vai na esquina, ajuda uma pessoa necessitada, e diz, já tô quitte com Deus aqui, né? Ou senão, a pessoa nem acredita em Deus, mas ajuda e acha que isso é o suficiente para viver feliz. Mas a palavra de Deus diz que é fé e obras. Não só obras e não só fé. Tem que ter os dois. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima reflexão, se assim Deus permitir. Um grande abraço para você.